E aí, pessoal, tudo bom? Olha só, estava relendo um livro muito bacana, O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, onde ele conta a trajetória dos heróis de todas as civilizações, de todas as mitologias possíveis. E eu não sei se vocês sabem, né, mas existe um, um caminho percorrido por praticamente todos os heróis, desde Aquiles, na Guerra de Troia, desde Ulisses, na Odisseia, desde o Homem-Aranha, desde Frodo no Senhor dos Anéis, e desde você, talvez, passando pelos desafios do cotidiano, pelos desafios da tua própria vida. E eu queria fazer uma analogia, né, com as 12 camadas da personalidade. É claro, existem 12 etapas, né, desse ciclo do herói e 12 camadas, mas o que eu estou propondo não é uma analogia extremamente correta. O que eu estou colocando é que nessas 12 camadas, né, você vai ter 4 delas que aparecem durante a trajetória do herói, né? Todo e qualquer herói, ele vai ter que passar necessariamente pela 4, pela 5, pela 6 e pela 7 e talvez chegue até uma camada 8, né? E é interessante porque eu estou pontuando a todo momento para vocês que o amadurecimento, né, e a passagem por essas camadas é algo potencialmente universal. Não significa que todos nós vamos amadurecer da mesma forma. Não significa que todos nós vamos chegar, por exemplo, à 8ª camada. Mas se nós atingirmos a 8ª camada, muito provavelmente nós teríamos que ter passado por desafios muito similares, vamos dizer assim. Então, olha só, na jornada do herói, que tem 12 etapas, o que acontece é o seguinte, né? A primeira etapa é o mundo comum. Tá lá o herói que não sabe nem que é herói, vivendo na sua vida medíocrezinha, egocentrada, né? É um camadinha 4, né? Achando que tem lá muita importância, achando que é o umbigo do universo, mas na realidade é um bostinha, né? É a ambientação inicial, que mostra quem é o personagem, como ele é, onde ele vive, com quem se relaciona e a monotonia da sua vida. Daí, invariavelmente, vai existir um chamado, né? Um chamado para a aventura. Você lembra do Matrix, do primeiro Matrix, quando o Neo está olhando o computador e daí aparece lá, siga o coelho. Opa, olha, um chamado para aventura. O que é isso, né? É o chamado para a entrada na camada 5, porque você ainda é um bostinha, porque você ainda não sabe do teu poder, porque você ainda não se colocou ombro a ombro com o mundo. E tem sempre uma recusa do chamado. A maioria dos heróis sempre passa por uma bunda molice num determinado momento. Você também, eu também, todo mundo. Vai, será que eu sou bom nisso? Ah, mas será mesmo? Mas eu tô com medo. Começam a acontecer as hesitações, os medos, os conflitos interiores, ou seja, é aquela tendência de nos acomodarmos naquela bostinha daquela camada 4, né? Aí, invariavelmente tem um encontro com um mentor, com um professor, que pode ser um livro, né? Que pode ser o conhecimento, que pode ser um mestrezinho chinês, que pode ser um professor do caralho na tua vida, que pode ser o vovô, que pode ser um amigo, que dá um chacoalhão e fala, porra, meu, vamos pra vida, cara, seu bostinha, seu merda. Diante do impasse em que se encontra, o nosso herói precisa sempre de um empurrãozinho, é a entrada na camada 5, a busca pelo poder. E daí a gente vai para o 5º estágio, né? A travessia do primeiro limiar, que é a solidificação na camada 5, né? Finalmente chegou o momento em que nosso herói está pronto para cruzar o limite entre o mundo que ele conhece e com o qual está acostumado e o mundo novo para o qual ele deve ir. E nesse momento aqui, a gente já está abandonando a camada 4. Né? A 6ª etapa é a etapa de provas, de aliados e de inimigos, né? Solidificação na camada 5. Agora que o herói colocou o pé na estrada, que já está fudido mesmo, que não tem jeito, né? Rumo ao seu objetivo maior, ele começa a se deparar com diversos desafios menores, contratempos, obstáculos, que gradativamente vão testando as suas habilidades. Então ele vai tendo confiança, ele vai falando, opa, eu nem sabia que eu era tão bom nisso, opa, eu sou um bostinha nisso, eu preciso melhorar, eu preciso depurar, eu preciso treinar. Lembra do Matrix? Né? O Morpheus tentando ensinar o Neo a ser um campeão de karatê, de judô, de jiu-jitsu. É uma cena muito legal. Se você não viu Matrix, veja, o primeiro Matrix, é muito legal, de 1999. Aí tem a 7ª etapa, né? A aproximação da caverna secreta.
Sabe o recuo do mar antes do tsunami? Pois é nesse ponto que chegou o nosso herói. Aqui ele faz uma espécie de pausa, se recolhe em um esconderijo interior e retoma os seus questionamentos iniciais e ao enfrentamento dos medos que o impediram de iniciar a sua jornada. Ele começa a entrar naquilo que a gente chama de camada 6. Ele sabe que ele vai ter que obter determinados resultados, que agora não tem jeito, né? Ele já está no meio do perrengue todo e não dá para fugir. E vem o oitavo patamar, que é a aprovação. A aprovação é uma espécie de morte pelo qual o nosso herói precisa passar para cumprir o seu destino. Para isso ele passará por um teste físico de extrema dificuldade, enfrentará um inimigo letal e passará por um conflito interior bastante mortal. Tá? A camada 6, a entrega de um feito, a conquista de um resultado efetivo. E daí, no 9º passo da jornada do herói, a recompensa. Mais uma vez ele obtém uma recompensa, ele obtém um resultado efetivo, até porque com o mentor ele aprendeu a flexibilizar o seu ponto de vista, ele aprendeu a adequar as suas ações aos desafios que vão ser impostos a ele, e daí começa o caminho de volta, né? O caminho de volta para casa não oferece tantos riscos assim, tantos perigos, mas sim um momento de reflexão, de ponderação, afinal de contas, quem eu sou, quem eu me transformei, qual é a minha importância, qual é o meu papel existencial no mundo, caramba, eu tô vindo muito diferente de todo esse desafio, preparação para a entrada na camada 7, quando você se atribui um papel existencial, quando você já sabe quem você é, né? E nesse momento, na grande maioria das mitologias, na grande maioria desses épicos mitológicos, vai acontecer a ressurreição. Aqui é o ponto mais alto de toda a história, de toda a narrativa. É aquela última batalha em que o inimigo ressurge quando mais ninguém esperava, né? Quando todo mundo acha que a coisa tá legal, vem aquele pé no saco de novo para foder a tua vida. Aqui você tem a certeza de que adquiriu um papel existencial, entrou na camada 7. Tá? E o 12º e último passo é o retorno com o Elixir, que é a preparação para a entrada na camada 8, que é quando o indivíduo faz uma síntese de tudo que ele passou, ele entrega para a sua comunidade, né, algo de extrema valia, né, fruto da briga dele, né, fruto das conquistas dele, fruto da percepção que ele é uma pessoa extremamente importante dentro de um campo unificador muito maior do que seu próprio umbigo. E é muito lindo isso, né? Pensar que todas as mitologias, quer sejam shintoístas, celtas, gregas, hindus, indígenas, mesmo sem se conhecer, passaram, né, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, histórias muito semelhantes e que dizem respeito a nós, heróis do cotidiano. Meu, isso é do caralho, heróis do cotidiano, porque todos nós somos como o Neo da Matrix, todos nós somos como Frodo, né, do Tolkien, né? Todos nós somos como Homem-Aranha, todos nós somos como Ulisses, como Telêmaco, no cotidiano das nossas vidas, porque sempre temos enormes desafios, ainda que sejam desafios que não estão aí na mídia, que não sejam muito midiáticos. Alguns de nós vamos nos acovardar e viver uma vida miserável, uma vida medíocre, né? Uma vida escondida na camada 4, se vitimizando de tudo e de todos. Mas se você quiser sair dessa camada 4, invariavelmente você vai ter que passar pela 5, pela 6, pela 7, pela 8. Tá? E nessa passagem você vai seguir exatamente o roteiro do herói. É muito bacana, parece que isso é biológico, né? Tão biológico que é representado em todas as culturas que fizeram parte das civilizações. Beleza? Gostou? Vale muito a pena a leitura, é super bacana. Valeu!